Olá, amigos. Vamos a mais uma análise especial, desta vez das ações do Banco do Brasil, BBAS3, pregão desta quinta-feira, dia 3 de setembro. Eu sou Dalton Vieira, analista de investimentos, e te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Invest, para que você possa aproveitar toda a parte de aprendizado, são mais de 80 vídeos de aprendizado, e também a parte de análise que você pode visualizar aqui do lado, toda a programação do canal, radar do mercado, análise de fechamento todos os dias, análises especiais toda terça e quinta-feira e também tem radar da semana todo domingo. Você pode se inscrever facilmente aí na parte inferior do vídeo através do botão lá de se inscrever, deixando o sino das notificações devidamente ativado, ou mesmo passando o cursor do seu mouse aqui em cima da imagem, inscreva-se aqui no canto inferior direito do seu vídeo para, na sequência, clicar na opção que vai aparecer para se inscrever no canal. Lembrando que a análise especial, o foco dela é avaliar o ativo em diversas periodicidades, gráfico anual, quadrimestral, mensal, semanal, diário, e traçar um cenário como um todo para o papel, se está mais interessante para comprar, se está mais interessante ficar de fora, ou mesmo para a operação na ponta vendedora. Enfim, traçar o cenário em diferentes janelas de tempo, seja para longo prazo, para médio prazo e para curto prazo. Tudo isso usando como ferramenta de avaliação a análise técnica, que é onde eu tenho minha especialização. Gráfico anual do Banco do Brasil, BBAS3. Temos um ano com queda aí de 34% basicamente nesse momento. Então, se eu pegar aqui e comparar com o Ibovespa, o Ibov está caindo 12,5%. O que isso significa? Significa dizer que o BBAS3 está pior do que a média é o Ibovespa. O Ibovespa está representando uma média ali de mais de 70 ações, do comportamento do preço de mais de 70 ações. Então, o BBAS3 está pior do que a média nesse momento, olhando só para o gráfico anual. A tendência do gráfico anual é uma tendência de alta, só que passando por um processo de sinalização de baixo, de movimento para baixo. Quais foram os anos que a gente teve pancada assim para baixo? Esses 2 anos aqui, ó. Mais fortes para baixo foram esses 2 anos. Quais são esses anos? Primeiramente aqui em 2008, todo mundo sabe de 2008, né, na crise de 2008, e também tivemos aqui 2015 essa pancada para baixo. Nesses 2 anos, a característica interessante desses 2 anos é que no ano seguinte a gente teve um ano de forte alta. Então isso aqui é algo interessante para avaliar, ou seja, depois de um ano forte de queda, tivemos um ano forte de alta. O que dá para se visualizar olhando para cá, apenas para cá, por exemplo, é que em relação aos bancos, na história aí dos bancos, na verdade não dos bancos, do Banco do Brasil, na história do Banco do Brasil, o momento mais interessante de entrada é justamente quando você tem um ano mais forte de queda. Aqui parou em cima da média, aqui chegou próximo da média móvel 3 períodos e aqui testou a média móvel 3 períodos. Esse movimento desse ano, colocando os números do Fibonacci aqui para ver os níveis de retração, dá para perceber que o primeiro nível de retração de 38,2% coincide com o topo anterior, que é um patamar de suporte, ou seja, duplo suporte. Depois o nível de 50% praticamente coincide também com a média móvel exponencial de 13 períodos. Enfim, também mais um nível de suporte, está batendo aqui, está respeitando esse patamar. Então é um sinal de quê? De que existe, considerando ali a recuperação nas outras crises, de poder ter um ano positivo o ano que vem, ano 2021. Só que a gente tem que olhar para as periodicidades menores e verificar se isso vai se concretizando gradativamente. Para o quê? Para voltar um pouco mais para as operações de compra pensando no prazo maior, ou mesmo para quem está pensando em ficar alguns anos posicionado, os movimentos mais fortes de queda no Banco do Brasil foram os que geraram a melhor relação risco-retorno em termos de investimento, ou seja, momentos mais oportunos para se pensar numa estratégia de longo prazo, para quem não quer ficar acompanhando gráfico semanal, gráfico diário, enfim, não quer ficar olhando qual é o momento ali certo de buscar uma entrada com a melhor relação risco-retorno. Aqui é uma das possibilidades de se buscar níveis importantes de preço para tentar realizar a entrada nesses níveis e aguardar um processo de recuperação nos próximos anos. Não só aguardar, mas você ir comprando gradativamente o ativo. Pode até, inclusive, fazendo compras mensais, aí, um investimento mensal em cima de um banco como o BBAS3. No gráfico quadrimestral, a tendência de alta foi anulada. Quando ela vem aqui, faz ali uma tendência, gera uma tendência indefinida. Perdeu a mínima de um fundo ascendente, então gerou um sinal de tendência indefinida. O aspecto positivo é que
tem níveis aqui de suportes, níveis importantes de suporte ali por volta dos 29,22, depois tem outro patamar ali na casa dos 26,34, mais abaixo de 25,24, enfim. Em cima desses níveis, houve um teste desses níveis, que coincidem até com aquela região lá de retração do gráfico anual, e nós tivemos aqui um fechamento para cima desse patamar, ou seja, deixando uma sombra inferior, que já é um sinal de recuperação por parte dos compradores. Mas fechou abaixo da média móvel de 3 períodos. Olhando para trás e vendo o histórico aí de comportamento do preço no gráfico quadrimestral, ou seja, cada candle desse aqui representando 80 pregões, 80 dias úteis, aí, 80 pregões aqui realizados. Tivemos esse que fechou para baixo da média, esse não fechou para baixo da média, apesar de ter sido um pouco mais forte, se sustentou. Esse que fechou para baixo gerou um movimento um pouco maior. Já vinha no movimento, de 1, 2, 3 e foi para 4 candles. No quinto candle já entrou recuperação. Então aqui já tem 1, 2, 3, está no quarto candle do movimento. Aqui também fechou abaixo. E outro patamar que fechou abaixo também já tinha um tempo maior de queda, de movimentação para baixo. Nessas situações não foi muito mais além do movimento que tinha feito ali anteriormente nesse candle maior de baixa. Aqui seria, vamos dizer assim, menos provável de ter algo muito maior para baixo aqui desse patamar que ela já atingiu na mínima da crise, lá na faixa dos 21,66. Mas uma característica que eu chamo a atenção é que depois desses movimentos aqui, que trouxe ali um fechamento abaixo da média móvel de 3 períodos, nesse momento aqui ficou 2 vezes ali para baixo da média, esse aqui ficou apenas uma vez e voltou para cima da média, esse aqui 2 vezes voltou para cima da média. Mas o que eu destaco é justamente esse retorno para cima da média. Fechou novamente acima da média e depois que fechou foi um dos principais sinais para se ter um novo movimento de valorização. Voltou para cima da média, teve um movimento maior de valorização. Voltou acima da média, deu uma patinada, mas teve um movimento, foi se sustentando acima da média, tendo algo mais para cima. Então, qual o primeiro sinal dentro de um contexto de indefinição aqui? Daquela queda mais forte no anual que está com um cenário mais fraco do que a média, que é o Ibovespa. Qual seria o primeiro indício para se ter um processo de recuperação? De monitorar, que eu falei, vai ser importante monitorar um processo de recuperação num prazo menor. Aqui seria retornar para cima ali da média. Fechar acima da média é um primeiro indício aqui no gráfico quadrimestral que aumenta a chance de se ter um movimento de recuperação, de sustentação acima da média, ou seja, um cenário mais adequado para as operações até de prazo menor, não de longo prazo, ali vamos falar de longo prazo que vai até um ano de duração, desculpa, até um ano de duração ou mesmo no médio prazo, que dure ali 3 meses a operação. Então, esse seria um sinal mais positivo. Qual outro desafio aqui para um movimento de subida que reforçaria ainda mais a chance de subida? O retorno do preço para cima dos 38,50, que é esse nível aqui. Considerando os níveis importantes de preço, esse aqui é um nível importante de preço. Então vai lá, bate e se sustenta acima. Só que esse é um nível também importante de preço para avaliar a força por parte dos compradores. Então se houver um fechamento para cima desse patamar de 38,50, reforça ainda mais a chance de uma possível retomada da tendência de alta de longo prazo em BBS3. A tendência de alta aqui no gráfico quadrimestral seria retomada se romper essa máxima aqui ou, logicamente, se proporcionar algum pivô de alta nesse movimento, numa recuperação do ativo, ou seja, sinalizações de alta já para cima da média móvel de 13 períodos. Gráfico mensal. Temos a ação dentro de uma tendência de baixa de curto prazo, tendência de médio para longo prazo aqui no gráfico mensal, topos e fundos descendentes. Vem aqui, gera mais um topo descendente, perdendo a mínima ascendente. E o que chama a atenção aqui? Primeiro, a tendência é para baixo, só que já gerou um sinal aqui, um primeiro sinal, um primeiro rastro, que é a ideia de olhar para o preço aqui, o comportamento do preço por meio do gráfico, é tentar identificar a força por parte dos compradores e vendedores e tentar, sempre que possível, atuar a favor dessa força dominante. Aqui tem um primeiro indício de força por parte dos compradores. Vinha fraco para cima, bateu no nível aqui de resistência, que era um topo ali anterior, que antigamente a resistência passou para cima, agora se sustentou aqui como patamar de suporte, ou seja, ela caiu, bateu no suporte e começou a subir. Só que quando veio aqui para subir, ela respeitou no primeiro momento, deixando até um candle de reversão.
não conseguiu ficar, não gerou sinal para baixo, perdeu essa mínima. De novo, ficou acima, só que já ficou acima desse patamar, só que no mês seguinte, que é o mês passado, mês de agosto, perdeu a mínima do mês passado, ou seja, gerando um sinal de topo, aqui um topo e outro topo a partir daqui, ou seja, um topo descendente, só que não deu sequência, e nesse mês já está conseguindo superar a máxima do mês anterior, ficando entre as médias, que é um cenário mais de indefinição. Então eu diria que, apesar da tendência de baixa por meio dos topos e fundos, aqui a gente já vai caminhando para uma tendência mais indefinida pelo gráfico mensal e algum indício já de ter uma certa força por parte dos compradores, ou seja, não veio para fechar abaixo desse patamar e podendo voltar aqui para cima. Ó. Essa linha aqui, ó, se eu traçar para cá, dá para ver onde é que foi bater, naquela região de topo ali anterior, bem testada ali por esses 3 candles, até para quem gosta de padrões aí dos candles, uma estrela da noite aqui, um candle grande, um candle de indefinição e um candle de baixa aqui no gráfico mensal, que aponta mais para um movimento de queda. Então, nesse momento, o viés é de alta. Apesar de estar na tendência de baixo, o viés é levemente aqui de alta. Qual é o desafio aqui? Tem essa média na faixa 36,57, tem essa máxima que atingiu aqui em 37,73. Qual o outro ponto que reforça a chance de recuperação por parte dos compradores? A gente vê um mês fechando aí para cima da média, não só da média, até dessa máxima que reforçaria a chance de se ter um movimento maior para buscar um outro nível de desafio que a gente já estaria falando em BBAS na faixa dos R$ 44,00 número redondo. Seria um próximo desafio para Banco do Brasil. No gráfico semanal, só para mencionar aí também, outro ponto importante de avaliação é isso aqui, ó, Fibonacci. Coloca o Fibonacci em cima desse movimento de queda. Retração de 38,2%, 30,51%. Não conseguiu fechar acima nesse segundo mês. No terceiro já fechou acima. Trouxe um indício ainda um pouco mais positivo. Veio no 50%, não fechou acima e perdeu a mínima do que no anterior, mas não conseguiu voltar a fechar para baixo, permaneceu aqui, ou seja, não fechou abaixo desse patamar, não gerou um ponto de retorno de baixo, que eu até tenho um vídeo aqui no canal explicando sobre essa questão de ponto de retorno de baixo, ponto de retorno de alta. Não conseguiu ir para baixo e agora está tentando de novo ficar acima dessa região ali dos 33,90. Desafio de Banco do Brasil. Fechou o mês acima dos 33,90, esse mês de setembro que a gente está bem no início, reforça um pouco mais a chance de subida. E o próximo desafio apontaria para testar a região dos 37,63, que é justamente região que era para trás uma resistência, aqui é uma retração de 61,8% e a máxima desse teste primeiro dessa zona de resistência, ainda passando pela média móvel de 13 períodos. Então, aqui é o principal indício de desafio principal para o BBAS3, mas a gente tem que monitorar os primeiros desafios, como por exemplo essa região dos R$ 33,90 a R$ 34,00. No gráfico semanal, tendência indefinida, mas dentro de um movimento de alta no semanal. Movimento de alta formado por candles ascendentes, máxima e mínima ascendentes em relação acima das máximas e mínimas do pregão, do candle anterior, da sessão anterior, nesse caso aqui da semana anterior. Por que a tendência está indefinida? Porque ela veio aqui numa tendência de alta, ela fez esse aqui um pivôzinho de alta e não deu mais sequência, ela quebrou essa sequência de topos e fundos ascendentes. Só que ela está agora dentro de um contexto de um triângulo, que num primeiro momento ali bem semelhante a um triângulo de baixa, mas de lado e apontando para um rompimento aqui para cima dessa linha de tendência de baixa. Qual seria a projeção colocando aqui a projeção desse triângulo, num rompimento aqui para cima, se confirmar essa semana um fechamento aqui mais para cima principalmente de um patamar de R$ 34,64, R$ 34,50, R$ 34,64. Fechou acima desse patamar, traz uma expectativa ainda maior de poder ter um movimento maior para cima no gráfico semanal. E fazendo a projeção justamente da base desse triângulo, que é essa base, é isso aqui, para cima, após o rompimento aqui. Então, pegando aqui, eu vou usar um auxílio aqui usando os números do Fibonacci, uma projeção alternada. Vou pegar aqui desse ponto, tem um pouquinho mais acima, mas a projeção basicamente seria lá por volta dos 41,87. E o interessante é que ela coincide, essa projeção, projetar esse tamanho aqui, ó, essa base, a partir desse patamar aqui de 34,79, gera ali uma projeção de alta na faixa dos 41,87, que coincide com um gap. Fechamento completo seria aqui no fechamento desse candle aqui do gráfico semanal. E 2 fundos anteriores ali como resistência. Então, uma tripla resistência nessa região aqui
por volta de 41,87. Então, um ponto aí de projeção. O que desarma esse viés de alta que está sendo gerado através de uma tendência indefinida? O que desarma seria a perda dessa região aqui. Basicamente, perder esse último fundo gerado aqui. Ou seja, perder, quando eu falo perder, é oscilar abaixo dos R$ 31,53. Isso aumentaria bastante a chance de se ter um movimento para fechar esse gap aqui de alta. Ou seja, a gente tem um gap aqui de alta e tem um gap aqui de baixa. Então, monitorar para ver se vai aumentar a chance de vir aqui para cima ou se vai aumentar a chance de vir aqui para baixo. Nesse momento, está um pouco mais a chance para cima. Só que a gente tem que monitorar esse movimento de subida. Se reverter aqui para baixo, vai aumentar a chance de vir aqui para baixo. Fechar esse gap. Dalton, os gaps sempre são fechados? Eu não uso muito isso. Existe isso, algo como forte na análise técnica, que os gaps sempre serão fechados. Tem gap na PTR4 lá de 2016, lá embaixo, lá na casa dos R$5. Então, não ficou isso muito na minha mente não, nessa questão dos gaps. Mas prefiro monitorar o seguinte: qual é o cenário mais positivo para eu entrar comprando ou vendendo aqui esse papel? Se fosse pelo gráfico mensal, o que apoiaria buscar a entrada? Eu colocaria pouco capital, porque o cenário ainda é um pouco mais indefinido. Vai gerando sinais um pouco mais para cima, ou seja, aqueles sinais que eu acabei de mencionar, fechou ali acima de um determinado nível de preço, aumentou a chance de continuar subindo, de se recuperar daqui do gráfico anual, de recuperar toda boa parte da queda e ter um próximo ano de subida, vai acrescentando capital gradativamente no ativo. E, logicamente, monitorando se ele não reverte essa expectativa positiva que está gerando no momento. Seja principalmente para curto prazo, né, que não está indefinido aqui no médio prazo, e também caminhando para um cenário um pouco mais indefinido aqui pelo gráfico mensal. No gráfico diário, o que nós temos aqui para Banco do Brasil é um pregão de hoje com bastante destaque. Por quê? Porque chegou a estar em alta aqui de 4,7%. Deu uma pancada para cima no pregão de hoje, mas vai começando a perder força e deixando ali uma sombra superior, que é um sinal de perda de força por parte dos compradores. A tendência é basicamente de alta. Sofreu para superar essa máxima, ou seja, depois que gerou essa mínima aqui, ficou aqui mais de lado, mais travado, e agora que gera uma pancada para cima. Essa pancada para cima, esse rompimento que me leva para comprar, cheguei até a falar isso no radar do mercado hoje, já me leva para abrir uma compra em BBS3? Não. Não é a forma que eu costumo trabalhar, considerando a forma que eu vejo aqui o movimento de subida. Não me leva de imediato a comprar. Isso não significa dizer que o ativo não vai subir. Aí o que eu estou falando, se eu estou falando comprar pelo gráfico diário, estou falando em operação de swing trade. Qual seria o cenário que eu visualizo como mais positivo para entrar comprando? É ela passar a gerar sinais de alta acima da região ali dos R$ 34,00. R$ 33,90, R$ 34,00. O que é sinalização positiva? É ela proporcionar, por exemplo, fundo ascendente no gráfico diário, pivô de alta acima dos R$ 34,00. Isso vai aumentando a chance de engatar essa tendência de alta no gráfico diário, consequentemente engatar um movimento de subida para romper aqui esse patamar. Esse patamar que eu coloquei aqui, uma linha de tendência de baixa secundária, é basicamente aqui no gráfico diário isso aqui. Ó. Olha o que está acontecendo, olha onde está batendo lá. Então, isso aqui, ou seja, se o mercado vem, supera e volta e gera sinalização de fundo já acima dos R$ 34,00, significa dizer que já estaria usando aquela linha de tendência de baixa, que é uma das características, né, que pode ser usada em linha de tendência de baixa, ela funcionando como patamar de suporte para você buscar uma compra aqui, com stop aqui embaixo, uma das primeiras possibilidades em cima de BBS3. Então é isso que me chamaria mais atenção para compra no ativo. Para quem abriu compra já de imediato, em termos de swing trade, trabalharia com stop pelo menos abaixo aqui da mínima deste candle. Abaixo da mínima deste candle do dia de hoje, seria lá na faixa dos R$ 33,08. No meu modo de ver, estaria bem posicionado. Por quê? Porque se depois que o ativo faz isso aqui, rompe essa máxima, ele voltar aqui para baixo da mínima do pregão de hoje, ele descaracteriza a expectativa de subida que está sendo gerada pelo pregão de hoje. Então, por esse motivo, o stop para mim ficaria aqui nesse ponto. Então, lembrando, para quem está posicionado lá no médio prazo, fica atento nessa questão desses fundos, o stop pode ficar ali na casa dos R$ 31,49. Para quem está no swing trade, pode ficar ali na faixa dos R$ 33,08. E quem está pensando em estratégia de prazo maior, o viés aqui nesse momento é de alta, pensando em comprar um pouquinho para longo prazo, está de acordo, sabendo que pode ter um processo de recuperação mais intenso aí a partir do próximo ano.
Então é isso, amigos. Muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa análise especial. Um grande abraço e até a próxima.